Olá pessoal, aqui estamos nós em mais uma monitoria. Eu espero que vocês tenham um bom entendimento do assunto, que estejam indo bem na disciplina. Nossa primeira monitoria da segunda unidade. E já vamos começar com o capítulo 8 de inferência estatística. Esse é um assunto que eu considero mais tranquilo da disciplina assim, em relação aos outros. Se você aprendeu regressão simples, regressão múltipla, você vai tirar isso aqui de letra. E ele tem uma relação bem acentuada com o que a gente aprendeu em MQ2 na parte final. Então, sem mais enrolação, vamos embora, para a gente entender esse assunto, para vocês ficarem craques. Bem, iniciando a definição do teste de hipótese. O que é o teste de hipótese? Bem, e primeiramente, aqui ó, para que seja possível realizar inferência sobre os parâmetros de interesse, aqueles mesmos parâmetros que a gente estudou antes, vamos assumir a hipótese 5. Antes de tudo, é importante assumir a hipótese 5, H5, porque ela tinha ficado meio escanteada, mas é essa daqui. Lembra que eu falei que a gente ia ver na segunda prova, principalmente? Pronto, chegou a hora. A hipótese 5 trata-se da normalidade dos erros. O que é que ela diz? Que os erros apresentam distribuição normal, representado por esse símbolo aqui, ó. Erro de UI, aí o tio, que representa distribuição normal, N0 sigma ao quadrado. A gente assume isso, primeiramente, antes da gente poder fazer o teste de hipótese, porque é importante. Isso é de suma importância. Sabendo disso, como a gente calcula o teste de hipótese? Essa é a parte mais teórica, assim. Normalmente, essas questões de hipótese são mais teóricas. Ele pode até misturar com a questão, perguntar qual a hipótese necessária para fazer um teste de hipótese, viu? E aqui, ó. Sempre que tiver algo relacionado à hipótese 5, pensa em distribuição normal dos erros. É isso, resumindo. Pronto. Passando disso, para a gente fazer o cálculo do teste de hipótese, a gente substitui a função tradicional que a gente aprendeu em MQ2, não sei se vocês lembram, pela função que está aqui embaixo, que utiliza os termos já aprendidos na disciplina. O beta chapéu, o beta e a variância de beta chapéu. Bem, vocês vão ver no exemplo que eu vou fazer que isso aqui pode até assustar um pouco, mas isso é muito fácil, assim. Tipo, você já coloca aqui de cara os valores que você já sabe calcular da primeira prova e você vai tirar de letra. Assim, é bem intuitivo. Então, o teste de hipótese sobre H0 é, basicamente, você fomentar duas hipóteses. Uma hipótese nula, onde o beta, olha que não tem chapéu, é beta, que o parâmetro é igual a zero, e a hipótese alternativa, que o parâmetro é diferente de zero. Ou seja, a hipótese visa averiguar se o parâmetro afeta o regressor ou não. Se for igual a zero, não é relevante e não tem covariância entre x e y. Tranquilo? Essa é a parte mais teórica do teste de hipótese. O que é que ele busca encontrar? É algo bem básico, assim. Você só vai entender melhor quando for a prática, porque essa parte aqui conceitual, ela é bem autoexplicativa. Basicamente, temos H0 e HA, que a gente chamava de H1, eu não sei se vocês chamaram assim também, quando vocês pagarem MQ2, mas aqui a gente chama de HA, hipótese alternativa. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo aqui, porque tem várias situações que a gente tem que fazer um teste de hipótese. São várias situações que exigem procedimentos diferentes. Nesse caso, o teste de hipótese com o sigma ao quadrado definido se trata da variância populacional. Se trata de uma população. E já dá na questão aqui, ó. Já caiu do céu o sigma ao quadrado e é o valor de 390.625. O exemplo aqui bem padrão do que a gente está acostumado. E ela pede o quê? Coletou as informações e os dados da tabela são a seguir. Ele quer o seguinte modelo de regressão. O beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, auditoria. Ou seja, a auditoria é o X, lucro é o Y. A gente vai encontrar o beta 1 chapéu e o beta 0 chapéu. A essa altura do campeonato, vocês já devem estar cientes que a gente utilizou a fórmula, depois a gente para encontrar o beta 1 e depois a gente aplicou a fórmula do beta 0 para encontrar o beta 0. Então, a gente encontrou os estimadores. E agora, o que fazer para prosseguir? Para a gente testar se o x tem relação com y, correlação, a gente já está assumindo H1, vamos fazer o teste de hipótese.
fomentamos duas hipóteses. H0. Beta 1 é igual a 0 e HA, beta 1 é diferente de 0. Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. E saca só. Aqui, lembra da fórmula de calcular a variância de beta 1 chapéu? De sigma? Então, é sigma vezes n dividido por n vezes o mesmo denominador que está aqui na fórmula. Se você olhar bem, pronto. Aí a variância de beta 1 chapéu, que se você for calcular, pode até testar aí na sua calculadora, vai dar 390.625. Com isso, a gente vai aplicar a fórmula de antes de beta 1 chapéu menos beta 1 H0 sobre a raiz quadrada da variância de beta 1 chapéu, que a gente já encontrou. Se você tiver um olhar mais aguçado, você vai ver que o beta 1 H0, olha, é igual a 0. Ou seja, isso aqui em cima é somente o beta 1 chapéu, que a gente já encontrou. Cadê ele? Aqui, ó. Quando você for calcular, 1.600, o beta 1 chapéu dividido pela raiz quadrada de 390.625. Dá 256. 2,56. O que é o 2,56? Esse 2,56 a gente chama de Z calculado, porque é a estatística Z. Para que serve o Z calculado? Essa parte é de suma importância. Para a gente validar nosso teste de hipótese, a gente vai ter que calcular ou comparar esse Z calculado aqui com o Z crítico. Normalmente, ele dá o Z crítico. Você não precisa consultar a tabela. Porém, a título de conhecimento, é importante vocês terem essa noção, porque pode ser que tenha algum exemplo muito fora da curva, ou para vocês saberem, para pagar outras cadeiras, enfim. A gente consulta a tabela de distribuição normal, que está nesse link aqui, se vocês quiserem acessar depois. E tem essa print que eu tirei, que ela tá bem embaçada porque ela é muito grande e eu tirei numa parte só e ficou bem meio ruimzinho. A gente assume um nível de significância alfa, que depois eu vou explicar o que é isso mais profundamente. E isso é de suma importância para a gente achar o Z crítico. Com isso, o nível de significância alfa faz de 10, ou seja, com isso, o nosso intervalo de confiança é de 0,9, ou seja, é de 1 menos o alfa, que é igual a 0,90. Para a gente achar esse valor de 1,65, olha para cá, a última linha, 1,65, 0,45. Lembra daquela época, eu não estou com o diagrama agora, mas a distribuição normal, que é metade de um lado e metade do outro, se a gente multiplicar por 2, vai dar aproximadamente 0,9, ou seja, com esse nível de significância aqui. E nosso Z crítico é 1,65. E o que a gente consegue com isso? Como o nosso Z calculado, 2,56, é maior do que o Z crítico, em módulo, lembra do módulo, porque vai ter caso que vai dar negativo, com isso nós rejeitamos H0. Quando a gente rejeita H0, qual é H0, lembra? Que beta 1 é igual a 0. Se a gente rejeita H0, a gente não pode afirmar que beta 1 chapéu é igual a 0. Ou que o parâmetro é igual a 0, no caso. Consequentemente, não podemos afirmar que não há efeito da auditoria sobre o lucro. Ou seja, isso aqui a gente meio que rejeitou. A gente rejeitou a hipótese de que não há efeito do beta 1 chapéu sobre o lucro. Não há efeito de x sobre y. Com o intervalo de confiança 90%, lembra? 1 menos o alfa, que é 0,1. E com isso a gente vai construir intervalo de confiança. Para a construção de intervalo de confiança é bem simples. O intervalo de confiança de 1 menos alfa, no caso 90%, vai ser o beta 1 chapéu, menos, que a gente já tem de 1.600, menos o Z crítico, que é o que a gente encontrou na tabela, vezes a raiz da variância de beta 1 chapéu. E olha aqui, ó, tá vendo que no lado é isso? Do outro lado é a mesma coisa, porém, ao invés do menos é o mais. Aqui, ó, mais, menos. E a gente encontrando isso, a gente encontra esse intervalo de confiança aqui. Qual é a interpretação disso? Podemos afirmar
com 90% de confiança, olha para cá, 90% de confiança, que o nosso estimador, nosso beta 1 chapéu, ou nosso parâmetro, perdão, encontra-se entre 975 e 2.225. Essa é a interpretação do teste de hipótese. A gente, com 90% de confiança, pode falar que o nosso parâmetro encontra-se entre 975 e 2225. Tranquilo? Esse basicamente é o teste Z. Eu acho que é o mais comum assim que vocês vão usar. Se vocês tiverem alguma dúvida em específico, podem entrar em contato, que eu posso conversar com vocês para tirar essas dúvidas. Mas seguindo adiante, a gente tem a situação, além do sigma ao quadrado conhecido, dele desconhecido, que a gente chama de teste T. Com isso, a gente vai utilizar o S2. Lembra do S2 que a gente utilizava? Pronto. Basicamente isso. A gente vai utilizar a mesma função e assumir a hipótese 5, ou seja, nada mudou. Para a gente encontrar o T crítico na tabela, a gente vai levar em consideração os graus de liberdade e o nível de significância exigido. Lembra do que é o grau de liberdade? O N-K, que fica ali embaixo do cálculo do S2. Lembra? Bem aqui, ó. Isso aqui a gente chama de grau de liberdade. A gente primeiro vai calcular S2, desse exemplo aqui. Do mesmo jeito que a gente fazia antes. Se você tiver com dúvida sobre isso, pode voltar na resolução da prova, que acho que tem uma parte que calcula S2, ou na resolução do exercício, enfim. A gente calcula S2, primeiro pegando o somatório dos resíduos ao quadrado, dividido por N menos K. Esses aqui são os resíduos, a gente vai levar tudo ao quadrado e vai dar 40.000. Dividido por N menos K. O que é N menos K? O número do índice, número de elementos da amostra, menos os parâmetros. Quantos parâmetros são? 2, beta 0 e beta 1. Tudo isso vai dar 20.000. Com o nível de significância aqui, que a questão vai dar, de 5% e 2 graus de liberdade. Aí a gente vai armar do mesmo jeito. A gente vai achar a hipótese 0, que beta 1 é igual a 0, e a hipótese alternativa, beta 1 é diferente de 0. Mesmo esquema de antes. E aqui, olha, tá do mesmo jeito aqui. A função tá armada do mesmo jeito. Só mudou que ao invés de S2, daqui, ó, ao invés disso aqui, é o S2. Quando a gente encontrar, a gente vai encontrar da seguinte maneira, ó. O beta 1 chapéu, também, ó, o beta 1 H0 continua sendo 0. Então vai ficar beta 1 chapéu sobre a variância de beta 1 chapéu, que é o S2 dividido por isso daqui. X menos x média ao quadrado. Somatório de x média ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 1. Ou seja, 1.600 dividido por raiz quadrada de 20.000. Que isso vai dar 11,31. O que é esse 11,31? O nosso T calculado. É exatamente igual ao Z calculado. Isso aqui a gente conta o primeiro T calculado para a gente comparar com a tabela. Lembrando que normalmente ele sempre dá a tabela. Pode, só se tiver um caso à parte ou uma exceção, mas ele normalmente dá a tabela. Você não precisa consultar a tabela. Ele já dá o T crítico, até para poupar tempo, porque a prova demanda um tempo considerável para ser feita. Então, a gente vai pegar a tabela e encontrar o nosso T crítico, que é esse daqui, ó, 4,303, e comparar com o nosso T calculado. Como o nosso T calculado é maior que o T crítico, então rejeita-se H0 com 95% de confiança. Por quê? O nosso alfa é de 5%, o nosso nível de confiança é 1 menos alfa, ou seja, 95%. Com isso, rejeita-se H0. Ou seja, a gente rejeita que o beta 1 é igual a 0 com 95% de confiança. Beleza? A gente vai construir nosso intervalo de confiança de 95%, da mesma forma de antes. Só que a gente vai utilizar o T crítico agora. Beta 1 chapéu, que a gente encontrou, menos o T crítico vezes a variância de beta 1 chapéu. Do outro lado, a mesma coisa, só que
Isso mesmo, somando. E a gente vai encontrar aqui o intervalo entre 991 e 46, 228 e 53. Ou seja, pode-se afirmar com 95% de confiança que o parâmetro beta 1 está entre 991 e 46 e 2208 e 53. De boa? Pronto. Esses são teste F, teste T. É bem tranquilo. Se você estiver dominando o assunto de regressão, você vai conseguir fazer isso de letra, porque você só vai ter uma função a mais para você fazer, que é essa daqui, que varia o S2 ou sigma ao quadrado. E você vai achar se você souber que o T calculado sendo maior que o T crítico, o módulo dele, rejeita da zero, o resto você faz automaticamente. A única parte que é mais complicadinha de acima do primeiro é essa parte de intervalo de confiança. Mas olhando aqui com carinho, você percebe que é basicamente uma repetição de um lado e do outro. Tranquilo? E por último, o teste F, que é o mais fácil de todos. Ele tem uma peculiaridade que, quando a gente vê a construção das hipóteses, tem o seguinte. Ele é diferente dos outros que estavam presentes. Por quê? Porque ele visa realizar um teste para vários parâmetros ao mesmo tempo. Ele é formatado dessa forma aqui, ó, onde a gente vê a hipótese zero, que todos os parâmetros são iguais a zero, ou seja, nenhum parâmetro tem efeito sobre o outro. E a hipótese alternativa que pelo menos um deles é diferente de zero, ou seja, pode ser 10 parâmetros, se um for diferente de zero, a gente já vai rejeitar a hipótese zero. Ou seja, ele é igual ao quadrado do T calculado anteriormente. Pô. Tipo, para regressão simples. Lembrando, regressão simples. A gente vai encontrar o T calculado e elevar ele ao quadrado. No caso, é calculado essa questão 197,9161. E para regressão múltipla, a gente vai encontrar a seguinte fórmula. A gente vai calcular ele pela seguinte fórmula. E normalmente, como eu já disse antes, o professor vai colocar na prova o F calculado, o T calculado e o Z calculado. Ele sempre bota isso. Pode só se tiver um caso específico, alguma exceção à regra, que ele fuja desse período. Mas normalmente ele faz isso. Então, com isso, a gente vai fazer o mesmo jeito. Comparar o F calculado com o F crítico. Se for maior, rejeita esse H0. Mas nesse caso, a gente assume que pelo menos um dos parâmetros é diferente de zero. Entendido? Então, basicamente, esse é o assunto de inferência estatística. É um assunto bem mais tranquilo que os outros, na minha visão, pelo menos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. E quando estiver mais próximo da prova, a gente vai liberar alguns exercícios para vocês praticarem, tranquilo? Na próxima monitoria, a gente vai tratar de modelos com logaritmos. E creio eu que só tem mais acho que 2 assuntos para finalizar a disciplina, tirando esses. Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. E nos vemos na próxima vídeo, beleza? Falou!